Bem-vindos então, gente, para a nossa 20ª aula do segundo módulo. Essa aula, então, é a aula que encerra esse módulo, tá? O segundo módulo aqui do nosso curso. E na aula anterior nós encerramos, então, o assunto de inscrição, registro e renovação dos projetos, né, e ações e organizações da sociedade civil, das organizações sociais, tá? Das OSS. Agora, nessa aula, a gente vai falar sobre inscrição, registro e renovação dos programas aqui, projetos e serviços governamentais. Isso aqui, gente, pega muito município de surpresa. Tem muito município que não sabe que tem que realizar essa inscrição, que não realiza essa inscrição, tá? E isso fica perdido sobre como realizar essa inscrição aqui, tá bom? É importante lembrar que da mesma forma, tá, que na inscrição relativo às sociedades, às OSS, organizações sociais, as inscrições, tá, dos projetos, programas e serviços governamentais está prevista no mesmo regime jurídico, na mesma legislação, no mesmo artigo e no mesmo parágrafo. Então, lá no parágrafo 1º do artigo 90, lá vai estar expressamente dizendo que as entidades, lá vai usar a expressão entidades não governamentais e governamentais, tá, devem realizar seu registro, né, ou inscrição de seus programas junto ao Conselho. É a mesma legislação base, tá? Mas tem algumas diferenças que a gente vai precisar trabalhar aqui. Lembrando que vale também a mesma coisa. Quando a gente fala aqui de inscrição, a gente também vai significar também registro ou cadastro, tá? A gente vai usar aqui inscrição como sinônimos para os cadastros e para os registros, ok? Então, inscrição, registro e cadastro tem a mesma função aqui, tem a mesma lógica. Assim como para as organizações sociais, quando eu falo de projetos, programas e serviços governamentais, a gente também precisa fazer uma atualização daquilo que está escrito nesse regime jurídico, tá? Nessa norma jurídica, e também uma interpretação para o que está escrito nessa norma jurídica, tá? Nesse caso, quando o ECA usa a expressão entidade, a gente precisa entender, tá? Quando ele fala de entidades governamentais, a gente precisa ler como serviços, projetos e programas executados pela administração pública. A gente não pode entender essa questão entidade como aqueles entes governamentais que tenham uma personalidade jurídica diferente, tá? Como, por exemplo, as autarquias ou fundações. Não são só essas situações que têm que inscrever junto ao fundo, não. Tá? As autarquias federais, as autarquias públicas, tá? As fundações públicas, todas elas, se desenvolverem ações voltadas à criança e adolescente, têm sim que inscrever seus projetos dentro do Conselho, não tem problema. Mas além delas, tá? Além desses, a gente ainda tem que prever também que devem se inscrever, né, junto ao Conselho todas as ações governamentais que estão afetas à criança ou adolescente. Então, não importa se é programa, se é projeto ou se é serviço, eu tenho que inscrevê-lo no Conselho, tá? É executado pela administração? Sim. Então, eu tenho que inscrever no Conselho. Quem determina isso, gente, não sou eu, Hugo, não sou eu, prefeito, não sou eu, presidente, não, é a lei. Esse artigo que a gente disse, ele traz lá a obrigatoriedade da inscrição, tanto das entidades governamentais como não governamentais. E aí a gente precisa interpretar dessa forma. Apesar de dizer lá entidades, tá? Não são só entes, são qualquer ações governamentais voltadas à criança e adolescente, sejam elas projetos, programas ou serviços. Pouco importa. Qualquer coisa que eu, enquanto administração pública, faça que é voltado para a criança, para esse público ou adolescente, eu tenho que inscrevê-lo no Conselho. Continua o mesmo entendimento, tá, gente? Lá das organizações da sociedade civil,
quanto à interpretação da expressão programa, tá? Nós precisamos interpretar a fala programas aqui de forma ampla, podendo abranger projetos, podendo abranger programas, ou também podendo abranger serviços. Como são aulas distintas, têm um objetivo, tem um público distinto, pode ser que você só esteja vendo essa aula aqui, né, voltada aos serviços, projetos, programas governamentais, porque você é da área governamental. Então, eu vou fazer uma síntese aqui, para você não ter que voltar na aula anterior. Tá? Mas para quem já viu a aula anterior, já ouviu isso aqui que a gente vai falar. Quando a gente fala, então, de projetos, são aquelas ações que possuem um planejamento para um tempo determinado, início e fim. Ok? Então, eu sei que essa ação vai começar e ela vai encerrar em determinado momento. São momentos curtos. Tá bom? Quando eu falo de programas, eu entendo aquelas ações que possuem uma data de início, não possuem uma data de fim, mas não possuem também uma estabilidade de funcionamento. Por exemplo, o programa Criança Feliz. O programa Criança Feliz, ele é um programa porque ele tem uma data de início lá quando a lei entrou em vigor, né, e a sua regulamentação, e ele não tem uma data final, mas ele também não tem uma estabilidade. A qualquer momento, o governo federal pode falar, acabou, não vai mais recurso, encerra-se o programa. Tá? Já o serviço não. Eles possuem uma data de início, que é quando foi criado, tá? E não possuem uma data final, mas eles, ao contrário do programa, eles têm sim uma estabilidade. Né? A gente já falou lá atrás, vai usar o mesmo exemplo, o PAIF. Então, o PAIF aqui, ele tem sua data de início e tem uma estabilidade, e não tem uma data final. PAEF também é a mesma coisa. Tem o seu início, mas não tem uma data final. E tem sim uma estabilidade, ok? Não pode o governo simplesmente falar da noite para o dia que vai acabar com ele. Tá bom? Precisa da lei definir que esse serviço vai ser encerrado. Uma coisa que a gente não falou antes, né, mas a gente pode falar isso aqui. Um programa, tá, pode se tornar um serviço, assim como um projeto pode se tornar um programa, pode se tornar um serviço, ok? Da mesma forma, um programa pode também se tornar um projeto, parar de funcionar e virar um projeto e acabou. Vamos um exemplo. Dentro do programa Criança Feliz mesmo, ele está funcionando hoje, o governo pode virar e falar, o programa Criança Feliz vai se tornar agora um projeto porque ele vai se iniciar de forma diferente a partir do dia 1º de janeiro de 2023 e encerra suas ações definitivamente em 31 de dezembro de 2023. Ok? Aqui é perfeitamente possível. O que eu não posso é ter um serviço que vai ser transformado em um projeto ou um programa, porque o serviço ele tem estabilidade. Já o projeto e o programa, não necessariamente, tá? Então, eu posso ter um projeto que de 12 meses de funcionamento, quando chegou no 6º mês, resolvemos transformar, então, em um programa. E ele passa a ter, então, um prazo indeterminado e não ter não ter uma estabilidade, né? Pode ser que ele seja encerrado, ok? E a partir de programa eu posso falar, não, a partir de agora isso se torna um serviço. Aconteceu isso com o PAIF e com o PAEF, tá? Tanto que a sigla PAIF e PAEF inicia lá como, na verdade, é como Programa de Atenção à Família e ao Indivíduo, ok? E o PAEF é a mesma coisa. Depois se tornou serviço. Então, serviço de proteção a famílias e o indivíduo e serviço de proteção especializado ao indivíduo, ok? Família e ao indivíduo. Tranquilo? Bom, dito isso, podemos passar, então, para as definições, critérios de definição quanto à resolução, tá? Quanto aos critérios para inscrição desses programas, projetos e serviços governamentais. Esses critérios têm que estar bem definidos em resolução, tá? São os mesmos critérios para inscrição das organizações sociais lá da sociedade civil? Não, são diferentes, tá? Posso usar a mesma resolução? Posso. Eu posso, na mesma resolução, prever os critérios para inscrição lá da sociedade civil e para inscrição aqui governamentais. Recomendo que sim? Não. Tá? Recomendamos que não usem a mesma resolução, que criem uma resolução específica. Tá? Porque se você tiver que mudar algum critério
né, dentro de uma esfera ou em outra, você vai ter que criar uma outra resolução mesmo. E aí vai ficar bagunçado. Em uma resolução tem questões governamentais e na outra não governamental, mas tem governamental na outra também e fica bem bagunçado. Então, recomendação, é obrigatório? Não, mas recomendamos que crie-se uma resolução para inscrição e renovação dos projetos lá da área não governamental e crie-se uma resolução que trata da inscrição e renovação dentro da esfera governamental, ok? Mas o importante é, os critérios de inscrição precisam estar bem definidos. Enquanto critério, tá, a gente precisa apresentar uma documentação mínima. Isso é o mais perguntado, é o que os municípios mais têm dificuldade aqui para trazer, para entender, tá? Que ainda que seja, tá, um projeto, um serviço, um programa, eles precisam ter uma documentação mínima. E qual é a documentação mínima que precisa para registrar essa ação? CNPJ. Por que a gente aqui, o CNPJ, diz que pode ser da prefeitura ou da secretaria afim, né? Afeta então aí a que desenvolve o serviço, porque em alguns municípios existe um CNPJ único, que é um CNPJ só para a prefeitura inteira. Outros municípios possuem vários CNPJs, isso conforme cada secretaria, tá? Ou conforme é distribuído lá na lei orgânica do município, tá? Via de regra, os municípios maiores, muito maiores, né? Eles têm essa divisão, ok? Os menores não têm essa divisão, normalmente o CNPJ junto, é único. Além do mais, a gente tem aqueles municípios maiores que têm subprefeituras, né? Ou às vezes não, o município não é tão grande, mas tem uma subprefeitura por uma questão de facilidade de administração e que essa subprefeitura tem então um CNPJ, ok? Se esse serviço é prestado por essa subprefeitura e não pela prefeitura, eu uso o CNPJ então da subprefeitura, ok? Da mesma forma que se as minhas secretarias, cada secretaria tem um CNPJ, e esse serviço é executado pela Secretaria, por exemplo, da Municipal de Assistência Social, o CNPJ para registrar essa ação é o CNPJ da Secretaria que executa essa ação, ok? Por isso que a gente deixa aqui o CNPJ e dá essas possibilidades. Então, vai depender a qual CNPJ aquela ação está vinculada, tá? Além desse CNPJ, eu preciso ainda de ter o projeto político-pedagógico da ação que vai ser registrado. Então, quando eu vou registrar o meu serviço de convivência e fortalecimento de vínculo lá naquela parte que atende crianças e adolescentes, eu preciso, além de pegar o CNPJ da prefeitura ou da secretaria ou da subprefeitura, eu ainda preciso também construir um projeto político-pedagógico daquela ação, tá? É obrigatório, aqui eu não tenho como correr, certo? Eu preciso de ter esse projeto político-pedagógico, é a documentação mínima, porque o conselho precisa conhecer minimamente, né, quais são as ações, né, e por que a realização daquelas ações, qual o objetivo daquelas ações, tá, dentro daquele serviço ofertado, ou dentro daquele projeto ofertado, ou dentro daquele programa ofertado. O modelo de projeto político-pedagógico, tá, a gente também vai disponibilizar um modelo para vocês aqui. A gente vai deixar disponibilizado para que vocês possam baixar e adaptar, tá bom? É adequar a realidade de vocês lá. A gente vai trazer um modelo básico, tá, com os critérios mínimos aqui de um projeto político-pedagógico. Então, vocês podem baixar, adaptar e apresentar junto ao conselho de vocês. Ok? A inscrição, da mesma forma que para a sociedade civil, aqui também gera um comprovante com uma numeração de inscrição, no mesmo critério, tá bom? E essa inscrição também é condição, sem a qual não pode ser pleiteados recursos junto ao fundo. Então, eu tenho lá, por exemplo, uma instituição de acolhimento que é mantida, né, que é ali financiada, custeada
pelo Executivo Municipal. Então, uma instituição de acolhimento pública. Essa instituição tem que ser registrada, ou tem que ser inscrita no Conselho. Se ela não for inscrita, a minha equipe técnica não pode apresentar um projeto, né, para captar recursos do fundo. É impossível. Ok? Então, tem que ter registro para que eu possa captar. Claro, gente, né, nunca é demais a gente lembrar aqui que eu não posso utilizar recursos do fundo para custear diretamente a execução do serviço. Tá? Claro que é para ações complementares. Então, a minha equipe pensa numa sala pedagógica, né, lá no determinado imóvel que tem lá, uma sala que tem lá, para que os meninos, para a gente fazer algumas ações mais específicas lá. Tá bom? Então, eu tenho isso aí, eu tenho um recurso no fundo, a minha equipe pode montar um projeto, tá, e apresentar e pleitear esse recurso para realizar essa ação. Só que, se essa entidade, tá, se esse serviço de acolhimento não tiver registrado ou inscrito lá no Conselho, eu não vou poder pleitear esse recurso. Tá bom? Essa sala aí pedagógica, essa sala de informática, seja lá qual projeto que a gente queira construir, não vai poder pleitear recurso junto ao fundo municipal. Também da mesma forma, gente, essa inscrição ela precisa ser renovada. Ela tem um objetivo aqui um pouco diferente da renovação lá na sociedade civil. Ela tem o objetivo aqui de informar para o Conselho que essa ação, que aquela ação que eu pedi a inscrição, ela continua funcionando. Porque, por exemplo, dentro de uma lógica de projeto, ela pode se encerrar. Né? Ou dentro de uma lógica de programa, também em um determinado momento ela pode se encerrar. Ainda que seja mais complicado, quando a gente fala de serviço, pode ter saído uma lei federal que encerrou aquele serviço, ou que criou um novo serviço, ok? Então, eu preciso sim renovar essa inscrição, exatamente para provar e demonstrar a continuidade daquela ação que eu pedi o registro. Também tem que ser uma renovação periódica, tá? Da mesma forma que a gente falou lá da sociedade civil, a gente também deve fazer essa renovação periodicamente. E também indicamos que essa renovação seja bianual. Não é uma regra, tá? A gente pode fazer essa renovação trianual, quadrianual, enfim, com outras normas aí, com outras regras. Assim como a gente pode fazer com 2 anos a apresentação de um novo projeto político-pedagógico, e com 5, 6 anos um novo CNPJ, porque às vezes pode ser que o município se expanda e tenha essa mudança aí de CNPJ, tá? Pode-se fazer dessa forma também, ok? Mas é importante a sua renovação para demonstrar o que a gente já disse, que é a sua continuidade, né? Que a ação está aí funcionando. Os critérios também dessa renovação, da mesma forma que lá da sociedade civil, os critérios de renovação também podem vir expressos em uma resolução específica. Eu crio uma resolução só para falar sobre a renovação das ações aqui realizadas, né, executadas pela administração pública, ou eu posso também criar na resolução que traz as regras para a inscrição, tá? As regras ou critérios para a renovação. Não tem problema algum, eu posso usar esses instrumentos. Da mesma forma também, nós recomendamos uma resolução específica para a renovação. Tá bom? Posso criar uma resolução conjunta com renovação, com os critérios da renovação para a sociedade civil e renovação para a governamental? Depende. Se você, quando criou as inscrições, tá? A resolução de inscrição, fez ela conjunta, então a gente recomenda que vocês façam a de renovação também conjunta. Agora, se você fez a resolução de inscrição separado, uma para governamental e outra para não governamental, também recomendamos que vocês criem a resolução para renovação de forma separada, renovação governamental e renovação de ações não governamentais.
para ter uma similaridade aí, para ficar, né, mais organizado. Por fim, tá, a renovação da inscrição fora do prazo determinado, tá, ela pode inviabilizar o acesso ao recurso. No entanto, da mesma forma que vale lá para a sociedade civil, a administração pública também pode resolver o problema, ainda que o prazo tenha passado, para que ela possa ter acesso ao recurso. Vamos ao mesmo exemplo. A administração inscreveu a instituição de acolhimento, o seu serviço de acolhimento, desculpa, em abril de 2020. E por 2 anos, né, essa inscrição valeu e precisou ser renovada em abril de 2022. Mas a administração pública esqueceu, a gestão deixou passar, e quando chegou em 2023, surge um recurso no fundo, né, onde a administração pública também pode pleitear esse recurso e criar ali na instituição a sua sala de acesso à informática. Só que, quando ela foi fazer o seu projeto, montar o projeto e entregar, foi percebido lá que a sua inscrição estava irregular por falta de renovação. Vai inviabilizar? Não. A administração pode pegar a documentação, entregar a documentação, ela então renovada, né? Tida como renovada, então como inscrição está regular, passa a ser regular, e aí ela pode pleitear o recurso da mesma forma. Tranquilo? Bom, assim a gente encerra então essa aula falando sobre inscrição, renovação aí e registro de serviços, né, ações ações realizadas pela administração pública, e encerramos também o nosso módulo 2. Tá bom? Um abraço a todos, vejo vocês no próximo módulo, nosso módulo 3, na primeira aula aí do módulo 3. Um abraço.